Olá meninas, o vídeo de hoje é o vídeo mais pedido aqui nos últimos 29 dias aqui no canal, que é o relato do meu parto. Então hoje eu vim contar para vocês como foi, como aconteceu, todo o detalhe, e estarei mostrando algumas fotos, até mesmo um vídeo que eu fiz no dia. Não foi exatamente um vlog, mas dá para entender direitinho. Eu vou tentar explicar detalhadamente como que foi o meu parto. Então, continue assistindo e vem comigo. Então, vamos começar. Primeiramente, eu quero apresentar de novo a pequenininha que tá aqui, a Rebeca. Vocês já devem ter visto ela no vídeo do brinquinho, que eu mesmo furei a orelhinha dela. Se vocês ainda não assistiram, eu vou estar deixando o link aqui embaixo. É só vocês clicarem e assistir o vídeo que eu estou furando a orelhinha da Rebeca para colocar o brinquinho. Então, gente, hoje é o dia 8 de abril. A Rebeca nasceu dia 9 de março, ou seja, amanhã a Rebeca completa um mêsinho de vida. E eu vou estar relatando para vocês o meu parto. O meu parto, ele foi um parto completamente normal. Quando eu falo completamente, totalmente normal, eu quero dizer que não teve nenhuma intervenção médica, nenhum tipo de anestesia, nenhum corte, nenhum ponto. Foi completamente natural, sabe? Por quê? Porque o primeiro parto da minha primeira filha, ele também foi um parto normal, entre aspas. Só que o parto da Sara, eu estava de 41 semanas e foi meio que induzido o parto. Porque foi meio não, foi induzido, porque eu cheguei no hospital sentindo contrações irregulares e me colocaram, me fizeram o exame de toque e eu estava de 3 centímetros de dilatação. Só que esses 3 centímetros não progrediram, então eles tiveram que induzir o meu parto. Depois eu tive também o corte e tive os pontos, ou seja, a anestesia local e os pontos também. Então, foi um parto normal com intervenção médica. Já o parto da Rebeca foi completamente, totalmente normal, sem nenhum corte, sem nenhum ponto, sem nada. Então, eu comecei a sentir contrações uma semana antes do parto. No vídeo que eu estou mostrando, a mala da maternidade, eu até comentei, eu estava de 37 semanas e eu já estava sentindo contrações e cólicas fortes. Assim, não era aquelas contrações de treinamento que a gente está acostumado, já desde as primeiras, tipo, depois dos 5 meses, 6 meses de gestação, você já começa a sentir algumas contrações de treinamento, chamada contrações de treinamento. E eu já estava sentindo, além do que essas simples contrações de treinamento, eram contrações, o útero contraía, mas eu também sentia cólicas, dores nas pernas, dor nas costas, e era tipo contrações com cólicas menstruais. E aí eu fiquei sempre atenta, prestando atenção se as contrações eram regulares, se vinham de quanto em quanto tempo. Inclusive eu baixei um aplicativo no celular, contração, em italiano contrazione aqui, e é muito bom. Eu aconselho quem está perto de trabalho de parto, que já está começando a sentir contrações, de estar cronometrando com esses aplicativos no celular, que ajuda muito. Toda vez que começava a sentir a contração, a cólica, eu registrava nesse aplicativo. E aí, tudo bem, passei uma semana assim. Tinha dias que doía demais, mais forte, com mais intensidade, que eu sentia mais cólica. E tinha dias que eu já não sentia nada. E aí eu falava, então isso foi alarme falso, provavelmente eu vou chegar até as 40 semanas, enfim. E aí, isso foi com 37 semanas que eu comecei a sentir mesmo essas dores mais fortes. Aí, quando eu estava de 38 semanas e 5 dias, 38 semanas e 4 dias, né, porque eu fui para o hospital no dia 8 de março, no dia da mulher. E eu ganhei no dia 9, né, então ganhei de 38 semanas e 5 dias. E aí eu amanheci o dia já me sentindo diferente, me sentindo
como se fosse mesmo o dia, né, da Rebeca nascer. E aí, quando deu 11 horas da manhã, essas contrações ficaram mais regulares, vinham com uma frequência menor de tempo. E aí, eu sempre cronometrei com aquele aplicativo que eu falei. Então, eu comecei a ver que o tempo estava diminuindo de uma contração à outra. E as dores estavam ficando mais intensas também. E eu resolvi me preparar, me preparei, tomei meu banho, fiz cachinhos no cabelo, me preparei todinha e falei, bom, se for hoje eu quero ir já preparada, né? Não quero ir toda descabelada, sem fazer sobrancelha, sem nada, eu quero ir direitinho para o hospital. Então eu me preparei e aí quando deu 1 hora da tarde, eu liguei para o meu esposo e falei, olha, as contrações não estão regulares, mas estão mais frequentes. E eu tô querendo ir no hospital, né? E aí, meu marido, ele tinha ido na academia, e aí ele voltou, e nós nos preparamos, deixamos a Sara com a nossa amiga, e fomos para o hospital. Já levei as malas, já levei tudo. Chegando lá, me botaram no monitoramento. Eu acho que é isso que fala no Brasil, monitoramento. É. Aí me colocaram lá naquele aparelhinho onde vê a intensidade das contrações, os batimentos cardíacos do bebê. E aí viram que eu estava tendo contrações, mas não eram regulares, eram bem irregulares. Mas em casa estava mais frequente do que quando eu cheguei no hospital. Quando eu cheguei no hospital, as contrações praticamente desapareceram. Vinham uma ali, outra daqui meia hora. E é que em casa eu já tinha período que estava dando a cada 5 minutos, para você ter uma ideia. Então aí chegou ali, me botaram ali no aparelhinho, fiquei lá uma meia hora, 40 minutos, não me lembro bem. E aí viram que eu estava tendo contrações, né? Mas não eram regulares. Então eu fui para a sala fazer o exame de toque. Me fizeram o exame de toque e deu tipo 2,5 cm, não eram nem 3 centímetros de dilatação. Para quem não sabe, o exame de toque é o exame em que o médico, com os próprios dedos, ele consegue ver quanto que você já dilatou, quanto o seu colo do útero dilatou, né? Para dar passagem mesmo para o bebê passar. E eu tava com 2,5. Aqui, geralmente, eles internam para poder ganhar neném a partir dos 3 centímetros de dilatação. Mas comigo, a mulher falou assim, olha, vocês continuam aqui no hospital, vai dar umas voltas, faz umas caminhadinhas aqui pelo hospital mesmo, e daqui 1 hora e meia vocês voltam aqui que a gente vai fazer de novo o exame de toque para ver se já progrediu alguma coisa. Aí eu fui, fiz a caminhada, tal, ficamos ali enrolando 1 hora e meia e voltei lá pra cima. Quando eu voltei de toque, e eu tava de 3 centímetros, e aí resolveram me internar, né? E aí, quando me internaram, falaram, olha, não vai ser agora, porque tá dilatando, mas tava bem devagarzinho, né? O início do trabalho de parto tava apenas começando ali. E aí eles falaram, olha, ela vai ficar, mas se o seu esposo quiser ir em casa, tomar banho, jantar, e aí quando tiver mais, a dilatação tiver progredido, alguma coisa tiver mais perto do momento do parto, a gente liga para ele e ele vem. E aí ele participa do parto. Tudo bem. Aí meu esposo foi, eu fiquei em uma sala só para mim, num quarto só para mim mesmo, onde foi o parto mesmo, e eu não, tipo assim, eu não troquei de sala. Eu tive todo o trabalho de parto ali naquela sala e ganhei a Rebeca ali naquela sala e fiquei a primeira noite ali. Não me movi de lá. Foi muito bom, porque eu estava sozinha, não tinha que dividir quarto com ninguém. E aí me deixaram lá sozinha e falaram, olha, tenta descansar, tenta dormir, que você vai precisar estar bem depois, tal, com as energias em dia, depois também que nascer para amamentação. Aproveita esse momento que ainda não estão muito fortes as contrações e tenta relaxar, tenta dormir.
E me trouxeram a janta primeiro, né? Eu jantei. E nesse momento que me internaram, eu fiz um vídeo que eu ia postar na mesma hora, no Facebook, na página, para vocês estarem me acompanhando. E aí eu não sei o que aconteceu, que eu não consegui postar e ficou. Aí eu vou colocar aqui esse pedacinho do vídeo aqui, e vocês vão ver. Então, meninas, eu tô aqui, me internaram. Estou com a dilatação bem lenta, mas resolveram me deixar aqui no hospital mesmo, não me mandaram para casa. E vamos ver, entre essa noite e amanhã a Rebeca chega. Eu tô com 38 semanas e 4 dias. E já venho sentindo contrações leves há uma semana. E hoje vieram mais fortes e frequentes, mas são irregular do mesmo jeito da minha primeira filha. Agora eu vou ficar aqui esperando a dilatação avançar e espero que seja rápido. Entre essa noite e amanhã a Rebeca chega. Então é isso, meninas, um beijo e só isso, só aguardar. Então, aí tá. Aí depois disso, me trouxeram a janta e eu tentei ali dormir, descansar, relaxar, mas eu não consigo, não adianta. Tenho um sono muito leve, eu não consigo dormir em qualquer lugar. E eu tenho que estar pelo menos uns 40 minutos na minha cama para depois conseguir pegar no sono. Então é bem complicado para mim. E eu não consegui dormir, eu estava ali ansiosa também, né? Pedindo a Deus para que o meu parto fosse bem mais rápido em relação ao da Sara, que foi o primeiro parto da minha primeira filha. Gente, eu esqueci de contar, tá vendo? Passou 29 dias e a gente já fica com a memória um pouco fraca. Eu tô lembrando aos poucos de como foi o meu parto. E agora que eu lembrei, nesse período até os 4 centímetros de dilatação, eu tive diarreia. E aí a médica vinha me procurar no quarto e eu tava no banheiro. Aí ela falava, mas você tá no banheiro de novo? Aí eu falei, me deu diarreia. E ela, ótimo. Você tá com uma preparação ótima, tá com um início de parto perfeito. Muito bom. Aí eu sei que eu eliminei tudo que tinha dentro da minha barriga, não sobrou nada. Fui no banheiro várias vezes e nesse foi no início do trabalho de parto. As dores que eu tava sentindo eram mais as dores das cólicas, da diarreia, do que do parto. A médica falou, olha, porque já era de noite isso, né? Eu cheguei no hospital, eram mais ou menos 2h30 da tarde. Lá para 5h30, 6 me internaram. 7 horas da noite, 8 horas da noite eu jantei. E aí quando foi depois das 10, 11, meia-noite, as dores começaram a aumentar mesmo, sabe? E aí eu perguntei, eu preciso saber de quantos centímetros eu tô de dilatação e com quantos centímetros eu posso fazer o pedido da anestesia, da epidural, porque eu já tive um parto normal e eu gostaria, e foi sem anestesia epidural. Eu senti todas as dores, as contrações do parto. Eu queria ter essa oportunidade de fazer esse parto sem dor, sem sentir tanta dor, né? E porque eu fiquei meio que traumatizada no primeiro parto. Aí a médica falou assim: olha, primeiro você não fez a visita do anestesista, porque tinha que fazer a consulta com o anestesista, assinar, e eu estava com o dia marcado, no outro dia, no caso, no dia 9, no dia que ela nasceu, era o dia que eu teria que fazer essa consulta com o anestesista para dar o consenso, né? Para eu poder fazer anestesia e não sentir dores de contrações no parto. E aí a médica falou, você não assinou e agora de noite não temos anestesista para fazer a epidural, só em caso de emergência. Aí eu falei, não acredito. Aí eu já comecei a ficar nervosa, porque eu já comecei a pensar, meu Deus, eu vou ter que sofrer todas aquelas horas de novo, sofrer toda aquela dor que ele tem, porque a dilatação estava lenta, eu ainda não tinha chegado aos 4. E aí quando foi lá para 2h30, 3 horas da manhã,
mais ou menos. Eu não lembro os horários certos, mas eu tô mais ou menos assim. Ela fez de novo o exame de toque, eu tava de 4 de dilatação. Olha quantas horas para poder chegar a 4 de dilatação. Só que as dores não eram ainda insuportáveis até 4 centímetros de dilatação. Eram bem suportáveis. Depois dos 4 centímetros, as dores começaram a ser muito mais fortes. E a minha bolsa ainda não tinha estourado e eles estouraram a minha bolsa a partir daí, né? Massagem nas costas. Ela perguntou: você quer que eu te faça algumas massagens para amenizar a dor? Aí eu falei sim. Aí ela veio, fez as massagens e me falou: vai para debaixo do chuveiro, fica lá uma meia hora, 40 minutos. E aí eu fui para debaixo do chuveiro, fiquei, mas não para mim não fez efeito. Eu tava sentindo muita dor, eu não consegui ficar nem 40 minutos sentada debaixo do chuveiro, porque as dores vinham, eu não tinha posição e eu não queria ficar lá. E aí eu falei: olha, não tá resolvendo. E nisso foi passando as horas, e aí ela me fez outro toque e viu que eu já tava com 8 centímetros de dilatação. Dos 4 a 8 centímetros foi muito rápido mesmo. E aí misturou a bolsa, e nisso eu já tinha ligado pro meu esposo, a mais ou menos umas 3 horas da manhã, falando que ele podia vir, né? Porque daí pra frente a gente não podia prever quando que ia acontecer o parto. E aí ele chegou, quando ele chegou, eu já tava querendo empurrar, já tava na hora de sair mesmo, eu já tava empurrando para sair. E aí e as minhas contrações continuaram irregular até no momento do parto, que a médica ela tinha que estimular. Ela apertava um ponto do dedo mindinho do pé para estimular para vir as contrações mais rápido. E ela falava para mim massagear o bico do peito para poder estimular também a contração vir mais rápido. Porque não estavam regulares, não vinham regularmente. Então, entre uma contração e outra, ela fazia essas massagenzinhas, pedia para mim mexer no bico do peito para estimular o útero a contrair. Oh meu Deus do céu, mamãe, oh meu Deus do céu. Então ela ia estimulando com essas massagenzinhas e teve. Rebeca, minha filha, meu Deus do céu. Então, vamos continuar, né, Rebeca? Que você tá aprontando aqui, né? Aí eu dei uma empurrada bem forte e eu senti que ela encaixou ali, sabe? Na saída mesmo. E aí ela falou: da agora em diante é esperar as contrações, respira com calma, respira fundo. Quando chegar as contrações, você empurra. E a dor era tão forte que antes de chegar a contração eu já queria empurrar, já queria logo liberar, já queria colocar para fora tudo, né? E aí quando chegava as contrações ela falava: agora empurra. Aí eu empurrei mais uma vez, a cabecinha saiu. E aí quando saiu a cabecinha, ficou uma ardência, que eu não senti no primeiro parto, porque eu tive anestesia local. Então eu não senti. E aí eu ficava querendo empurrar. E a médica: não, espera a contração. Quando vinha a contração forte, você empurra. E aí vinha a contração, empurrava e saía mais um pouco. Acho que eu dei umas 3 empurradas e a Rebeca saiu. E aí, meninas, eu pude ver que realmente aquela sensação, aquela dor, aquela coisa que a gente sente na hora do momento do parto ali, quando sai a criança, acabou tudo na mesma hora. Já na primeira filha, eu não tive esse momento, sabe? Assim, até febre, eu acho que eu passei tão mal, tantas horas, e também com anestesia ali, eu fiquei meio passada, eu não caí na real quando a Sara nasceu. Não, eu fiquei meio que inconsciente.
Já esse parto que eu não precisei de intervenção médica, no ponto, quando a Rebeca saiu, a coisa mais gostosa assim que eu achei foi que na mesma hora, do jeitinho que ela saiu, eles colocaram ela aqui em cima de mim, sabe? E mandaram eu tirar a camisola, ficar completamente com o peito descoberto para ela poder já começar a puxar para sair o colostro. E aí, nesse momento, eles simplesmente saíram todos da sala, todas as médicas, toda a equipe que estava, que eram 3, 4, e me deixaram só eu, a Rebeca e o meu esposo ali. E naquele momento, assim, sabe, tudo, aquele sofrimento, aquela dor, aquela pressão psicológica acabou e só tava gente ali, só tava praticamente como se eu tivesse ganhado em casa sozinha e eu mesma peguei minha filha e fiquei com ela ali nos braços, sabe? Foi uma sensação maravilhosa. Eu me senti assim, uma mulher muito forte, me senti mais forte do que nunca, imbatível, sabe? Depois desse parto, assim, eu pensei, nada mais pode me abalar. Depois disso, qualquer coisa que aparecer, eu enfrento, entendeu? Foi muito bom. Foi um momento muito gostoso, assim, de ter ela nos meus braços. Assim que nasceu, ela já fez xixi em cima de mim, porque nem fraldinha, nem nada, nem roupinha, nem banho, nada. Não tiraram ela de cima de mim. Pegaram ela, colocaram ela aqui, prepararam para o meu esposo cortar o cordão umbilical. Ele cortou o cordão umbilical e ela continuou ali, pertinho de mim, eu, né, aprendendo a puxar o peito. E a gente ficou mais ou menos 1h30, mais ou menos, 1h30, sozinha, sem ela, sem pesar ela, sem dar banho nela. E aí quando as médicas voltaram na sala, perguntaram, tá tudo bem, tudo bem. Já tinham preparado tudo para dar o primeiro banhozinho nela, e aí levaram ela, meu esposo acompanhou, levaram ela para fazer o primeiro banho, para pesar, para medir. E aí a Rebeca nasceu, ela nasceu no momento que ela nasceu, ela estava com 3 quilos certinho, né? Certinho, 3 quilos. E 50 centímetros de comprimento. Aí, no hospital, né, nos dias, a gente sabe nos primeiros dias que não tem leite, tem só o colostro. E aí a Rebeca perdeu peso. Quando nós saímos do hospital, ela estava com 2,7 kg. Bem pequenininha, da mamãe. Em relação à minha primeira filha, que nasceu com quase 4 quilos, né? E aí ela estava com 2,7 kg, a minha princesa. E nós viemos para casa, seriam 3 noites. 3 noites que eu teria que passar no hospital. E aí eu pedi para ir para casa um dia antes, né? E porque eu tenho muita dificuldade para dormir, onde tem outras pessoas, assim, movimento, barulho. E aí depois eles me mudaram de quarto, me colocaram no quarto onde tinha mais uma mãe com bebê, né? E praticamente a Rebeca, ela não chorava de noite, não chorava, não acordava ninguém, não fazia, não chorava alto, né? Ela acordava para mamar, eu dava mamar para ela, mas ela não chorava alto. Já o bebezinho que estava com a mãe do lado, ele não chorava, ele gritava, ele chorava muito forte mesmo, sabe? Um choro forte de menino mesmo, né? Que era um menininho. E aí eu não conseguia dormir nada, 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 nada. Não dormia, não conseguia relaxar. E, e aí eu falei, gente, eu tô bem, é eu que tô cuidando da neném, eu que levanto, eu que troco fralda, eu praticamente parecia que nem tinha ganhado neném. Todo mundo falava, nossa, nem parece que você ganhou neném. Tava muito bem mesmo, pelo fato de não ter tido pontos, anestesia. Na mesma hora, eu já tava levantando, já tava pegando a Rebeca no colo, já tava trocando ela. Então, não precisei de ajuda para nada no hospital. E, e aí eu pedi para ir embora um dia antes e conversaram entre eles, os médicos, a pediatra também, porque não era só a questão eu
ser mandada para casa. Também tinha que ver se a Rebeca estava bem, se a Rebeca estava tudo certinho para ela poder vir para casa. E aí eles analisaram e me deixaram vir para casa um dia antes. Então foi ótimo, porque eu cheguei em casa, eu já estava na minha casa, no meu aconchego, conseguia relaxar mais para poder descansar, né? Então foi isso, o meu parto, foi bem emocionante, eu vou estar deixando as fotos também, e eu recebi muitas visitas, muitos amigos e amigas vieram nos visitar no hospital, eu vou estar mostrando para vocês as fotos também. Então, assim, foi muito bom, não tenho o que reclamar, foi exatamente do jeito que eu pedi a Deus, que eu planejei, eu dentro de mim eu sempre falava, ai, não me deixe passar das 40 semanas, porque eu fiquei meio que traumatizada por ter nascido muito grande a primeira filha. E aí a Rebeca veio do jeitinho que eu pedi a Deus, assim, sabe? Que eu queria um parto que a partir das 38 semanas ela podia vir quando ela quisesse, não precisava esperar até as 40 semanas. E foi tudo do jeitinho que eu quis, sabe? Parto normal, porque seria muito difícil para mim se eu fizesse uma cesárea, sendo que eu não tenho parente, não tenho ninguém aqui, os nossos amigos todos trabalham, então assim, eles ajudam na medida do possível, mas assim, para mim foi o parto perfeito, porque eu não poderia me permitir de fazer um resguardo como se deve quando se faz uma cesárea, entendeu? Porque o parto normal, tudo bem, a gente faz um resguardo, mas não tem ponto, não tem perigo de inflamar, então é tudo muito mais simples mesmo. Já o parto com ponto e o parto cesariano a recuperação é bem mais lenta e os cuidados têm que ser maior, né? Para que não se agrave, para não inflamar os pontos, para não ter complicação pós-parto. Então, resumindo, foi isso. Espero ter conseguido explicar bem para vocês, né? E eu queria muito trazer esse vídeo para vocês, porque eu sei que muitas mamães acompanharam, né, a minha gravidez. Muitas meninas me pediram, conta como foi seu parto, porque estão grávidas também e estão perto de ganhar, né? Então é sempre bom a gente estar dividindo e compartilhando as nossas experiências. Eu tive 2 partos normais, mas um completamente diferente do outro. Então, quem já foi mãe uma vez, que teve um parto difícil ou uma gravidez difícil, não se preocupe, porque nunca vai ser igual. A gravidez foi completamente diferente da Rebeca, sendo que são todas 2 meninas, mas foi completamente diferente a gravidez da Sara. E o parto também. Foram normal, todos 2, mas um completamente diferente do outro, gente. Então eu tô muito feliz com a Rebeca, ela é uma bebezinha muito tranquila, ela mama, dorme e faz muita caca, muito cocôzinho faz, e ela tá crescendo bem, tá conseguindo recuperar o peso, né? E, gente, só tenho a agradecer a Deus que me sustentou. Eu tive alguns probleminhas, tive problema com a amamentação, né? No caso, tive mastite, inflamação no seio, mas já tô recuperada, graças a Deus. E espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostaram, gente, não se esqueça de dar um joinha aí pra gente, né? E se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!